Nós vamos precisar de estilete, um lápis ou uma caneta, cola de silicone fria, uma tesoura, papelão, canudos na cor da sua preferência, um tubo como esses aqui, ó. Esse aqui é de barbante, para quem trabalha com crochê. Eu tenho também uma página de crochê no Instagram. E toda vez que eu termino um trabalho, eu sempre separo, sempre guardo esses tubos aqui, ó. Que eles são resistentes, tem essa ponta aqui bem acabada, dá para fazer vários trabalhos com esse material aqui. Então, se você também trabalha com crochê, já sabe que dá para usar esses materiais aqui, né? Vamos precisar também, ó, de um objeto como esse aqui, ó, por exemplo. Pode ser uma tampa de um balde ou um balde, vai depender muito desse material aqui, ó. Se você não conseguir um material como esse, você pode usar aquela parte de dentro do papel alumínio ou do papel do plástico filme, né? Papel de seda. Você pode usar também. Por isso que o tamanho dessa forma aqui, ó, vai depender dessa estrutura que você vai fazer o seu vaso, tá bom? Posicionei aqui o objeto redondo no meu papelão e vou fazer uma marcação com o lápis. Agora que marquei, vou cortar com estilete. Depois de cortar vários pedacinhos de papelão, eu vou pegar de 2 em 2 e vou unir dessa forma aqui, ó. Vou pegar cola. Essa cola é cola branca para artesanato. Você vai passar essa cola e vai unir as duas metades. Depois de cortar e colar vários pedacinhos de papel como esse, agora a gente vai para o próximo passo. Com a cola de silicone, eu vou passar a cola aqui, ó, e vou colar ao redor de todo esse tubo. Depois de todas as peças coladas, fica dessa forma aqui, gente, ó. Eu particularmente já tô achando lindo já nesse formato. Agora vamos para o próximo passo. A gente vai pegar, ó, plástico filme e vamos colocar em todo ao redor desse vaso. Vamos deixar ele da forma mais regular possível. Vamos envolver toda essa forma, toda essa base, toda essa estrutura, vamos envolver com plástico filme. Finalizada essa etapa, fica dessa forma aqui, ó. Respeitei esse espaço aqui, não coloquei plástico nesse espaço. E nesse aqui também não, ó. Agora vamos para a próxima etapa. Eu peguei um pouco de cola PVA para artesanato, diluir com um pouco de água e vou pegar vários pedacinhos de papel como esse aqui, ó. Pode ser qualquer papel que você tenha em casa, gente, qualquer papel que não sirva mais, pode servir para essa etapa aqui, tá bom? Você vai cortar os papéis em pedaços pequenos, vai passar cola diluída e vai colar ao redor de todo esse vaso. Essa etapa aqui, gente, é muito importante, porque ela vai dar estrutura e durabilidade para sua peça. Você vai cobrir todo de papel. O nome dessa técnica é papietagem. É uma técnica muito usada em muitos artesanatos de reciclagem. Essa técnica faz a peça durar muito, gente. É muito importante essa etapa aqui. Aí você vai colando por toda a volta, com bastante paciência. E respeitando também essa borda aqui, ó. Não passe papel, não cole papel aqui por cima. Não tampe essa parte aqui. Depois de 3 camadas de papietagem, nossa base ficou dessa forma aqui, ó. Ficou bem firme e mais fácil da gente fazer o próximo passo. Então, nós agora vamos pegar os canudos
A princípio, nós vamos pegar, 8 canudos para começar. Vamos colocar os canudos assim, ó. Vamos alinhar, vamos tentar centralizar. Se você quiser, se você preferir nessa etapa, você pode passar um pouco de cola e esperar secar, tá bom? Mas não tem necessidade. Vou reservar aqui os 8 canudos. Vou pegar mais 2 e vou emendar esses canudos, esses 2 canudos. Vou emendar um no outro. Um pinguinho só de cola. Pronto, aqui já está pronto pra gente trabalhar. Vamos dobrar ele aqui no meio, ó. Com uma certa cautela, né? Porque a cola ainda tá fresca. Agora, vamos pegar esses canudos aqui que a gente reservou. Vamos alinhar aqui, ó, centralizar. Sem pressa, viu, gente? Vamos centralizar. Venho com esse canudo aqui, ó, esses 2 que eu emendei. E vou passar aqui no meio, ó. Vou passar aqui no meio. E agora eu vou fazer da seguinte forma. Estão vendo que são 2 aqui? E agora vamos trabalhar com esses 2 canudos aqui, ó. Vamos fazer da seguinte forma. Ficamos com os 2 canudos. E esse canudo da esquerda, nós vamos colocar atrás dessa fileira aqui, ó. Vamos pegar o canudo que tá nessa parte de trás e vamos puxar ele aqui pra frente, ó. Dessa forma. Esse canudo que restou, nós vamos pegar ele aqui atrás e fazer uma amarração aqui, ó. Dessa forma. Agora vamos pegar, continuamos com 2 canudos, estão vendo? Vamos de novo pegar esse canudo aqui de trás, passar ele aqui na frente e sempre ajustando, tá vendo? Que os canudos estão soltos. Agora vamos pegar esse que restou, passar aqui atrás. Mais uma vez. Estamos com 2 canudos, pegamos esse aqui de trás, passamos aqui na frente. E pegamos esse que restou aqui atrás e passa aqui atrás. E assim a gente pode dar continuidade. Conseguimos prender os 8 canudos sem precisar de cola, mas nada impede que você use cola nessa etapa aqui, tá bom? Se você se sentir mais seguro de passar cola, você passa um pouquinho de cola e prende eles antes de começar a tecelagem, tá bom? Agora, nessa etapa aqui, ó, a gente já pode tecer aqui nessa plataforma. Só que, para vocês terem uma visão melhor, eu vou tentar tecer aqui mesmo, assim, suspenso. Vamos separar. Ó, são esses 2 canudos que a gente tá tecendo, certo? Aqui são os 4. Ficaram 4 grupos de 4 canudos. Lembram que eram 8 canudos? Agora, nós vamos dividir esses canudos em 2 partes, tá vendo? Em duplas, por assim dizer. Vamos fazer dessa forma aqui, ó. Vamos pegar esses 2 canudos que a gente já tava trabalhando com eles. E vamos continuar a tecelagem da mesma forma, porém, com os canudos separados. Então, o canudo da nossa esquerda vai ficar sempre atrás da próxima fileirinha de canudos. Dessa forma aqui, ó. Se esse canudo vai ficar aqui atrás, então esse aqui vai ficar aqui na frente, correto? Então, vamos tecer. Canudo da minha esquerda atrás dessa fileira de canudos, ó. Aí eu vou ajustar aqui. Estão acompanhando? Deixa eu dar um zoom pra ficar melhor. Nossa, ficou escuro agora por causa de uma nuvem.
Aqui. Canudo da esquerda vai sempre atrás dessa próxima fileira de canudos, ó. Automaticamente o canudo que tá na nossa direita vai ficar aqui na frente. Canudo da esquerda atrás da próxima fileira, ajusto esse aqui também, ó, sempre segurando. De novo. Canudo da esquerda, ó. Canudo da esquerda atrás da próxima fileira de canudos. Ajusto. Mais uma vez. Canudo da esquerda atrás da próxima fileira de canudos. Ajusto. Mais uma vez, canudo da esquerda, aqui são dois, vamos separar. Canudo da esquerda, atrás da próxima fileira de canudos, ajusto. A gente espera que dê pra ver, porque tá bem nublado agora. Canudo da esquerda, atrás da próxima fileira de canudo, ajusto. Mais uma vez. Vamos dividir. Canudo da esquerda, atrás da próxima fileira de canudos. E agora, nosso último, canudo da esquerda, atrás da próxima fileira, e demos uma volta completa aqui na nossa base. Essa foi a fileira em que nós começamos, então vamos fazer uma marcação nessa, para quando a gente terminar nessa daqui também, para não ficar torto a peça, tá bom? Fiz uma marcação, ó, e agora a gente pode dar continuidade ao trabalho. Deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Agora a tecelagem fica mais fácil de fazer aqui na base. Reparem que são dois canudos, né? Então, esse canudo da esquerda vai sempre atrás da próxima fileira, ó. E vou ajustando, tá bom? Pra não ficarem brechas na nossa cesta. Pra cesta ficar bem coladinha, bem fechadinha, sem espaços, ou com o mínimo espaço possível. Vamos lá. Canudo da esquerda, atrás da próxima fileira e ajusto. Mais uma vez. Aqui nós vamos precisar fazer emendas. Para quem já me acompanha já há um tempinho, sabe que eu costumo colocar as emendas dos canudos para dentro, né? De forma que fique para dentro da cesta. Então, ó, aqui ele ainda dá para fazer, ó. Ainda tá com tamanho bonzinho, por assim dizer. Mas nas extremidades dos canudos, eles já começam a ficar muito moles e frágeis. E aí dá diferença na peça. Então eu costumo fazer assim, ó. Eu corto. De forma para ficar atrás da fileirinha de canudos. Emendas feitas. Então vamos dar continuidade à peça. Sempre o canudo da esquerda. Aqui eu acabei de fazer as emendas, elas ficam imperceptíveis. Sempre o canudo da esquerda, atrás da próxima fileira de canudos. Nós vamos fazer um tamanho de base
de forma que ele vai cobrir essa parte aqui, ó. Essa parte aqui da nossa base do vaso. Vamos tecendo. Aqui nós demos uma volta inteira já, tá vendo? Já demos outra volta. Então, são 2 voltas de trançado. Vamos fazer mais uma. Vamos fazer uma base que fique desse tamanho aqui, ó. Da borda do vaso. A gente vai fazendo, vai tecendo e vai medindo, ó. Aqui, mais duas voltas já fecha. Vamos dar continuidade. Canudo da esquerda. Atrás da próxima fileira de canudos. E ó, percebam que esse dedo tá sempre ajustando, ó. Pra que fiquem assim, ó. Fechadinhos. Canudo da esquerda. Atrás da próxima fileira de canudos, ajusto aqui também, ó. Ajusto com esse dedo e com esses dois aqui, ó. Sempre. Percebam que eu não solto. Tá vendo? Canudo da esquerda. Atrás da próxima fileira de canudos. Canudo da esquerda. Atrás da próxima fileira de canudos. Mais uma vez. Demos outra volta. Aqui mais uma vez, ó. Pelos tamanhos dos canudos. Vamos fazer de novo outra emenda. Emendas prontas, vamos dar continuidade. Chegamos na nossa marcação, tá vendo? Canudinho da esquerda, sempre atrás da próxima fileira de canudos. Pronto, aqui demos mais 2 voltas. Acredito que agora vai ficar aqui certinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos prender essa base aqui, ó. Nós vamos prender essa base da cestaria, do trançado. Vamos prender nessa base. De que forma? Essa aqui é a parte de cima, então nós vamos prender aqui, ó. Eu vou pegar um elástico, com a ajuda de um elástico ou um barbante, eu vou amarrar essa base para que ela fique bem estável aqui, para que a peça não fique torta. Mas eu vou mostrar a vocês na prática. Eu tô achando que precisa de mais uma volta aqui do trançado. Vou dar mais uma volta e vou colocar aqui, vou colocar um elástico para vocês verem. Dei mais uma volta, percebam que ficou certinho aqui agora, ó. Mas antes de eu amarrar aqui essa parte nessa, tem um passo muito importante que a gente precisa fazer. Percebam que o espaçamento entre uma fileirinha de canudo e outra tá bem largo, tá vendo? Perceba que a nossa peça, a base é larga. Então, nós temos que colocar mais canudinhos aqui, ó. Vamos acrescentar mais. Vou mostrar pra vocês na prática. Nós vamos fazer o seguinte, ó.
percebam que tá bem largo, tá vendo? Então, nós vamos pegar mais canudinhos de 2 em 2. Vamos cortar assim, ó, as extremidades para ficar mais fácil. Com a ajuda de uma ferramenta como essas aqui, ó. Com a ajuda de uma ferramenta como essas, você vai, com cuidado para não danificar seus canudos, você vai abrir aqui, ó. Abrir um caminho, por assim dizer, um espaço. Acho melhor essa daqui. Vamos abrir um espaço entre um canudo e outro. Vamos pegar esses 2 canudos que cortamos a ponta, passar um pouco de cola e introduzir esses canudos nesses espaços, ó. Vou repetir mais uma vez para vocês verem. Vou abrir aqui, ó, um espaço com cuidado, sem pressa. Vou pegar mais 2 canudos. Vou cortar as pontinhas para facilitar. Passo cola. E vou introduzir os canudos aqui dentro. Vou fazer isso por toda a volta aqui dessa base aqui, ó. Vou introduzir 2 canudos em cada um desses aqui, ó. Depois de acrescentar todos os canudos aqui, ó, essas fileiras, eu vou encaixar aqui, ó, certinho no fundo do nosso vaso e vou prender com a ajuda de um barbante. Prender certinho aqui, ó. Vou amarrar e volto para mostrar vocês. Agora que tá todo preso aqui, nós podemos começar a tecer sem o risco de ficar escapulindo daqui, ó, sem ficar soltando. Vamos lá, ó. Canudo da esquerda. Sim, vamos fazer mais uma volta com os canudos assim, ó, de 4 em 4. Vamos fazer mais uma volta e depois vamos fazer de uma forma diferente. Canudo da esquerda, atrás das próximas fileiras, tá vendo? Ajusto, ó. Não se preocupem que o barbante que você usar para amarrar, barbante, elástico, seja o que for, não vai atrapalhar na tecelagem da peça não, tá bom? De novo, canudo da esquerda, com bastante cuidado, porque a cola ainda tá fresca. Ajusto aqui, ó, sempre segurando para que a cesta fique, o trançado fique bem juntinho, sem espaçamento. Canudo da esquerda, atrás do próximo grupo de fileira de canudos aqui, ó. Ajusto de novo. E sempre separando, ó. Quando a gente junta os canudos assim, do jeito que eu coloquei, quando a gente acrescenta canudos, eles tendem a ficar assim, ó. A ficar juntinhos enquanto a gente tá tecendo. Aí, o que que você tem que fazer? Toda vez que eles ficarem juntinhos assim, você vem aqui e separa, ó. Tem que separar. Porque senão a peça fica deformada e mais lá na frente você não vai ter como separá-los assim. Que a gente vai separá-los. Ó, tá vendo, gente? Que eu falei que a cola ainda tá fresca, ó. Mas não tem problema, é só colocar um pouco mais de cola e encaixá-los. Pronto. Ficou claro essa parte, gente, ó. Sempre vá separando para que a peça não fique deformada, tá bom? Aqui nós vamos fazer emendas de novo.
Percebam que tô tecendo por cima do barbante normalmente, tá vendo? Aqui demos uma volta completa com trançado, com os canudos assim juntos, ó. Agora nós vamos separar esses canudos. De que forma? Da mesma forma que separamos no início do trançado dessa basezinha aqui, ó. Da mesma forma nós vamos separar. Só que dessa vez é mais fácil, porque a nossa base já tá uma parte pronta e ela tá fixa também. Aí fica mais fácil, ó. Eu já coloquei a marcação aqui nessa parte. Agora a gente faz o seguinte, ó. Pronto, fechamos uma volta aqui, ó. A partir daqui, a gente já vai abrir, ó. Canudo da esquerda, atrás da próxima fileira de canudos, ajusto, mais uma vez, sempre ajustando essa parte aqui. Mais uma vez, grupo de 4, separo em 2 grupos de 2, venho atrás a próxima fileira, ajusto, canudo da esquerda de novo, atrás da próxima fileira e ajusto. Mais uma vez. Vou fazer emendas aqui de novo. Emendas prontas. Vamos dar continuidade. Grupo de 4, separo em 2 grupos de 2. Canudos da esquerda atrás da próxima fileirinha de canudos, ajusto, mais uma vez, canudo da esquerda atrás da próxima fileira de canudos e ajusto. E aqui demos uma volta inteira separando os canudos. Agora fica mais fácil ainda de tecer. É só a gente continuar a mesma tecelagem, porém com os canudos separados. Com o passar da tecelagem dessa peça aqui, vocês vão perceber que a gente vai estar sempre precisando fazer acréscimos de canudo até um determinado momento. Depois a gente não precisa mais. Vamos lá de novo. Eu vou tentar ir devagar aqui para vocês entenderem, ó. Percebam que eu fico sempre ajustando com esse dedo e com esses dois. Ó. De novo. Aqui, ó. Gente, eu sei que meus vídeos para algumas pessoas podem parecer lentos, muito demorados, mas é que assim, eu faço as minhas videoaulas especialmente voltado para aquelas pessoas que realmente sempre tiveram aquela vontade de aprender tecelagem e não encontra assim um conteúdo na internet que explique de forma assim tão pausada, sabe? Porque eu sempre quis aprender essa arte, mas também toda vez que eu ia procurar na internet algo relacionado a essa arte, era sempre muito corrido. Então eram assim explicações muito superficiais, muito corridos. E eu tenho uma certa dificuldade de aprendizado assim. Então eu sempre procurei praticar tudo aquilo que eu encontrava, né? Todo o conteúdo que eu encontrava, até eu aprender alguns trançados, até eu aprender algumas peças.
E assim, todo o meu conteúdo é voltado para todos, né, que tem vontade de aprender essa arte, mas especialmente para aquelas pessoas que, assim como eu, precisa de um pouquinho mais de atenção, precisa de uma explicação assim um pouco mais detalhada, um pouco mais pausada. Porque eu não sou uma pessoa acelerada, sabe, gente? Acho que vocês já devem ter percebido. Sou uma pessoa muito tranquila. Vocês podem ver até na explicação dos meus vídeos. Então, coisa acelerada, conteúdo rápido assim, não é pra mim. Então, volto a dizer, né? Meu conteúdo é pra todos que têm vontade de aprender a cestaria, porém, especialmente voltado para aquelas pessoas que precisam um pouquinho mais de atenção. Precisa de uma explicação um pouco mais pausada, um pouco mais detalhada. E se você já entende a cestaria e mesmo assim você consome meu conteúdo, aí eu sugiro que você vá na configuração do YouTube, que tem uma ferramenta, né, agora que está disponível, que você pode acelerar o vídeo. Ou já pula direto para a parte que interessa a você e tal. E é isso. Emendas prontas. Vamos continuar a tecer nossa peça. E, gente, só uma curiosidade a respeito dessa peça aqui que eu tô fazendo com vocês. Eu nunca fiz nenhuma peça parecida com essa. Em termos de formato, sabe? Nunca fiz um vaso redondo como esse. É a primeira vez que estou fazendo aqui com vocês. Então, o resultado final vai ser surpresa não só para vocês, mas também para mim. Eu já fiz vários vasos assim, com essa técnica. A técnica de colar o papelão, depois venho com a papietagem, o plástico filme, né? Antes da papietagem. A estrutura eu já fiz em vários formatos, mas nesse aqui é a primeira vez que eu faço, então não sei nem como que vai ficar. Tomara que dê certo. Vocês também devem estar se perguntando como eu sei a hora exata de fazer o acréscimo de canudo nas fileiras de canudo, nessa daqui. Quando você vê o espaçamento muito grande entre uma fileira e outra, aí vocês já percebem que já está na hora de fazer a emenda. Vou mostrar a vocês na prática daqui a pouco. E ainda falando sobre a velocidade do meu vídeo, gente, é um pouquinho complicado para mim também, porque o YouTube, ele mudou muito, né, com o passar dos anos. E ele agora tá priorizando, ele prefere que os vídeos sejam mais curtos. Só que para esse tipo de conteúdo, né, pro meu conteúdo, eu acredito, gente, que vídeo curto não vai funcionar muito bem para explicar esse tipo de trabalho. Por isso que os meus vídeos acabam ficando muito grandes. O último trabalho que eu fiz, o vídeo ficou tão grande que eu dividi em dois, coisa que eu não gosto de fazer. Eu acho que a pessoa perde a linha de raciocínio quando divide o vídeo assim. Eu acabei dividindo o vídeo, mas eu não gostei muito do resultado final, não. Então acredito que esse aqui também vai ficar longo, mas eu não vou dividir, tá? E como eu falei, se vocês acharem que tá muito lento, muito devagar, não tá muito dinâmico, então vocês aceleram o vídeo ou vai direto para a parte onde interessa a vocês, tá bom? E me diz aí nos comentários se você entendeu a explicação, se tá entendendo a explicação direitinho. E se ficar alguma dúvida ainda relacionada a essa peça, você pode deixar aí nos comentários, tá bom? Ah, um detalhe também. No meu penúltimo vídeo, eu não sei o que aconteceu, mas o YouTube não deixou que eu respondesse nenhum comentário. Então, uma moça comentou e aí eu não tive mais como responder.
Eu não sei o que aconteceu no vídeo, talvez o YouTube, não sei, tenha interpretado que tem alguma coisa de errado no vídeo, mas eu não consegui encontrar nada. Aí não consegui ativar os comentários pro penúltimo vídeo. Já no último, eu pude comentar. Então, assim, se por acaso você deixar algum comentário e não obtiver resposta minha, foi por causa disso, entendeu? Porque em todas as minhas redes sociais, sempre que tem algum comentário, eu respondo assim que eu posso. Mas eu respondo todo mundo, gente. Todo mundo eu respondo. A não ser que eu passe um tempo sem mexer nas redes sociais, aí eu não vejo os comentários, mas se eu estiver vendo se eu estiver vendo as redes sociais, se eu estiver online, eu vejo os comentários e eu respondo cada um de vocês. Aqui estamos chegando a dar mais uma volta. E podem reparar que já tá ficando bastante espaçado, tá vendo? Tá ficando bastante espaçado. Aqui eu vou dar mais uma volta, um estrançado. Olha como tá ficando lindo, gente, ó. Fica bem fechadinho o trançado, tá vendo? Eu vou dar mais uma volta e já vou fazer os acréscimos dos canudos. Vou fazer os acréscimos com vocês pra vocês verem como é. Pronto, gente, ó. Percebam que tá um espaçamento bastante considerável, né? Entre um e outro. Tá em média o quê? 3 centímetros mais ou menos, ó. Em média 3 centímetros. Não é uma medida exata, né, gente? Porque é um produto artesanal. Ó. Esse aqui tá um pouco menos. Mas em média tá 3 centímetros, 2,5 entre um e outro. Então essa é a distância ideal pra gente acrescentar. Então, ó, com uma ferramenta como essa aqui, ó, nessa etapa, como é um objeto redondo e ele tá descendo assim, então é bom uma ferramenta como essa, ó, uma chave de fenda, a ponta de chave de fenda. Então, você vem aqui, ó, com cuidado. Você vai fazer assim igual, ó. Estão vendo como eu tô fazendo? Pra não danificar a peça, ó. Você vem aqui, levanta, tá vendo? Faz o espaçamentozinho aqui, ó. Igual lá no início. Fez um espaçamento aqui, ó. Agora a gente vai acrescentar... Vou passar um pouco de cola aqui mesmo. Pode ser nos canudos, mas também pode ser dessa forma, tá? Agora eu vou acrescentar os canudos. Vou cortar a pontinha dos canudos, que dessa forma fica mais fácil. E vou colocar aqui, ó. Introduzir esses canudos. Pronto. Acrescentei. Vou fazer só mais um para vocês verem. Tá vendo? Abro um caminho, por assim dizer, ó. Vou passar cola. E vou mais uma vez acrescentar mais 2 canudos. Esses canudos que eu escolhi para fazer esse trabalho tem uma quantidade limitada. Talvez eu não consiga terminar com os canudos que eu escolhi. Talvez eu tenha que acrescentar outra cor. Mas aí eu vou vendo no decorrer do trabalho. E aí eu vejo como é que eu vou fazer. Ó. Deu pra entender, gente? Vou fazer só mais um, tá bom? Mas eu acredito que deu pra entender. Vou fazer só mais um. Qualquer coisa, se ficou alguma dúvida, você volta o vídeo, tá? Eu já acredito que esse vídeo aqui já vai ficar bem longo.
Pronto. Ai. Pronto. Depois de acrescentar 2 canudos em cada fileira, a gente dá continuidade ao trançado da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Sempre o canudo da esquerda atrás da próxima fileira de canudos, sempre ajustando. E a gente vai fazer umas 2 ou 3 voltas com um trançado com os canudos dessa forma, que é para segurar bastante, para não correr o risco dele soltar. A gente segue seguindo o mesmo trançado. Mudei um pouco de posição para ficar melhor o trançado. E aqui, ó, como vocês podem ver, eu teci até um determinado momento para que uma fileira ou outra ficassem distante uma da outra, tá vendo? Aqui agora a gente vai separar essas fileiras como a gente fez no início. A gente tá chegando aqui, ó, na nossa marcação. Tá perto da nossa marcação. Vou fazer uma emenda aqui. E a gente já vai separar. Emendas feitas. Vamos continuar tecendo. Fica mais fácil tecer nessa posição. Sempre ajustando, ó, pra ficar bem fechadinho. Chegamos aqui na nossa marcação, como vocês podem ver. Agora eu vou fazer uma pequena modificação no lugar da nossa marcação. Eu vou marcar esses 2 aqui agora, ó. Como a gente começou nessa aqui, a gente vai separar, vai dividir em 2, então eu vou marcar esse aqui, ó. Sempre que vocês separarem assim o grupinho, né, a fileirinha de canudos, você coloca a marcação na primeira fileirinha, para que a gente não perca o local de onde a gente deve finalizar, tá bom? Marcação pronta. Então vamos lá separar os canudos, ó. Vamos separar as fileiras de 4 em grupos de 2, ó. Vamos fazer isso. E continuamos tecendo igual no início, sempre ajustando para que fique o trançado bem fechadinho. Por isso, gente, é importante vocês prenderem aqui, ó. Prender a base na estrutura, porque aqui, como é um objeto redondo, né, a possibilidade de escapulir, de soltar, de ficar torto é muito grande. Então prenda o máximo que você conseguir, claro, sem danificar os canudos, né, mas prenda. Vamos seguir separando os canudinhos. Vamos puxar assim, ó, e ajustando. Vamos fazer isso por toda a volta, ó. Mais uma vez. Nós vamos fazer esse trançado aqui com os canudinhos separados até a gente observar a necessidade de acrescentar de novo os canudinhos. Acabei de dar uma volta completa, continuo tecendo da mesma forma que a gente estava tecendo no início. E sempre ajustando, tá vendo? Separando também assim os canudos para não ficarem colados um no outro. Dei 2 voltas com o trançado assim, com os canudos separados. E agora eu vou trançar. Já fiz esses trançados aqui, ó, essas fileiras. E continuo tecendo com o mesmo trançado que eu tava tecendo antes. Porém, só tá numa posição diferente, ó.
Continuo tecendo, dando a volta nele todo. E quando esses canudos, essas fileiras de canudos estiverem bem afastadas, aí a gente vai acrescentar mais canudo. Cheguei a uma certa altura aqui, ó, e pelo que eu tô vendo, não vamos precisar acrescentar canudos aqui, ó. Não tenho certeza, mas acredito que não vai precisar colocar mais. A essa altura eu já tirei do suporte em que ela tava, em que a base tava, né? Não precisa mais. E agora é só continuar a tecer. Percebam que é o mesmo trançado do início. A única coisa que muda é a posição da peça, mas o trançado é o mesmo. E uma dica, gente, ó, quando você for tecer sua peça, coloca um paninho assim, ó, entre a mesa, o local que você estiver tecendo e a sua peça. Coloca um pano assim, ó, para não ter muito atrito entre os canudos e a superfície onde você estiver tecendo, para que dessa forma evite que a tinta saia dos seus canudos, que isso pode acontecer. Já estamos aqui um pouco mais da metade do nosso vaso e não vamos precisar fazer acréscimos de canudinhos aqui, ó. Estamos chegando aqui perto já da nossa borda, né, da nossa base, e percebam que alguns canudos, ó, vão ficando pequenos, como esse daqui, por exemplo, ó. Agora a gente simplesmente, ó, vai fazer uma emenda. Vamos cortar aqui para facilitar. Vamos cortar aqui também a pontinha do canudo. Passa um pouco de cola. E vou fazer uma emenda, como eu tava fazendo a emenda nos outros dois canudos que a gente tava tecendo. A gente vai fazer isso, ó, toda vez que precisar. Quando você vê que tem necessidade de fazer. Acrescentei, gente, ó. Acrescentei canudinhos em todos que estavam curtos. E aí ficaram assim, ó. Também fiz algumas fileiras de trançado até aqui. Mas aí, ó, como acrescentei em todos, fica dessa forma assim, ó. Aí fica mais difícil, fica mais um pouquinho complicado de trançar. Se isso acontecer, é só a gente cortar o excesso de canudos, ó. Por exemplo, a gente não vai precisar que eles fiquem tão compridos assim. Então, a gente vem, ó, e corta um pouco mais. E já nos aproximando aqui do finalzinho da peça, ó, vai ficando tudo assim juntinho mesmo, ó, os canudos. Porque aqui a gente tá fechando a peça, né, normal. Vai ficando mais um pouquinho complicado, um pouquinho mais trabalhoso, mas faz parte do processo, tá vendo? Deixa eu dar um zoom pra vocês verem melhor. Ó, você continua fazendo o mesmo trançado, porém, ó, com um pouquinho mais de atenção. E vai dando tudo certo. Para facilitar também, a gente vai cortar essa parte aqui, ó. Percebam que já estamos chegando bem próximo da borda, ó. E os canudinhos começam a ficar bem juntinhos, ó, as fileirinhas de canudo. E conforme a peça vai fechando pra cá, vai se afunilando, a gente vai cortando essa parte aqui, ó. Eu cortei agora há pouco pra vocês verem. E embora eu não tenha gravado, mas quanto mais a gente vai se afunilando aqui, a gente vai cortando essa parte, ó. Aqui, por exemplo, eu vou ter que cortar mais uma vez, ó, pra facilitar a tecelagem até essa borda aqui, ó. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer, por exemplo, assim, ó. A borda tá aqui.
E aí você vai cortar mais ou menos próximo da borda. Não corta rente com a borda, porque pode dificultar. Você corta assim um pouquinho, ó. Por exemplo, uns 2 ou 3 centímetros depois da borda. Aqui, por exemplo, ó. Nessa fase você pode cortar assim, ó. Estão vendo? Mais ou menos uns 2 centímetros passando da borda. Aí eu vou cortar todos esses aqui, parecido com esse tamanho. Agora vai ficar mais fácil, depois dos canudos cortados, vai ficar mais fácil da gente tecer, ó. E aí a gente segue normalmente fazendo o mesmo trançado de antes. Porém, como eu falei com vocês agora há pouco, atenção um pouco mais dobrada, um pouco mais redobrada, para que fique mais fechadinha essa parte, ó. Mesmo com os canudos bem juntinhos assim, você ainda consegue fazer o trançado que tava fazendo no início. Se você estiver reproduzindo essa peça, você vai perceber, ó, que os canudos, conforme eles vão se aproximando, eles vão ficando meio que sobrepostos. Estão vendo? Dá um zoom aqui, ó, meio que sobrepostos, tá vendo? Porque o espaço deles vai ficando reduzido e conforme a gente vai tentando deixar eles o mais juntinho possível, ó, eles vão se sobrepondo às vezes. E nessa etapa aqui, ocorrendo essa sobreposição, não se preocupe não, que nessa etapa não tem problema nenhum que eles fiquem sobrepostos. Só uma coisa antes de finalizar, gente, ó, que eu esqueci. Só uma coisa antes de finalizar, gente, ó, que eu esqueci de fazer. Quando você chegar aqui mais ou menos nessa parte aqui, ó, nessa parte aqui, que é onde o trançado não vai mais sair da base, vai ficar bem fixo. Quando chegar nessa parte, você tira o barbante, ó, que você amarrou aqui. Eu acabei esquecendo, mas não tem problema não, porque eu não vou mais usar esse barbante. Eu não iria usar mais, mas se você amarrar algo que você pretenda usar depois, tipo um elástico, alguma coisa assim, você tira antes, viu? Quando chegar aqui na metade, mais ou menos, você tira, porque é só eu puxar aqui, ó, que ele vai sair todinho. Não tem problema nenhum. Só não vai sair inteiro, né? Mas vai sair. Agora que os canudos estão bem aglomerados aqui, ó, com pouquíssima distância um do outro aqui, ó, as fileirinhas estão com pouquíssima distância, eu vou cortar um dos canudos. Por exemplo, cada fileira tem 2 canudos, então eu vou cortar um dos canudos. De todas as fileiras eu vou cortar um, para ficar mais fácil a selagem. E quando chegar aqui na marcação, ó, eu tiro só um, para não desfazer a marcação. E vou cortar só um. Percebam que eu tô cortando, ó, e deixando um pedacinho só, tá vendo? Tô deixando só esse pedacinho aqui, para quando eu for tecer, ó, esse pedacinho vai ficar coberto.
Esse pedacinho fica coberto. Estão vendo? E com os canudos todos cortados, ó, fica mais fácil da tecelagem ser feita dessa forma. Embora eles continuem bem grudadinhos um no outro, fica mais fácil de fazer a tecelagem assim. Eu vou fazer isso até chegar na borda do nosso vaso. Se sair a marcação, coloca de volta, viu, gente? Pra você não se perder. Pra facilitar, gente, ó, eu vou tirar essa marcação aqui, mas eu vou fazer uma marcação aqui no canudinho, ó, pra gente saber onde começa e onde termina, certo? Vou tirar essa daqui que tá atrapalhando. Os canudos estão bem juntinhos agora. E para facilitar, eu vou cortar alguns canudos. De que forma? Eu vou cortar um sim e o outro não. Para facilitar o trançado, eu vou fazer isso por toda a volta. Cortei um sim, outro não. Para facilitar agora, ó, o processo de finalização. E dessa forma vai ficar mais fácil de tecer. Porque os canudos estavam muito coladinhos. Fica mais difícil. Agora é só continuar tecendo normalmente, ó. E tendo cuidado redobrado. Essa reta final, como falei. Para que o trançado fique bem coladinho, ó, para que não fique deformado. Vou fazer uma emenda aqui. Emenda pronta. Agora observem os meus dedos, as minhas mãos, na hora de fazer esse trançado, para que fique bem coladinho, sem deformar a peça. Está dando para ver? Tá. Cheguei na nossa marcação aqui, então aqui eu já posso cortar. Como é que eu vou fazer? Essa parte aqui, ó, no penúltimo, vou pegar esse canudinho aqui, ó, vou dobrar e vou colocar ele aqui dentro, aqui atrás desse, ó, do penúltimo. Passar um pouquinho de cola. Aí, como ele já ia ficar aqui atrás desse canudo, ó. Deixa eu pegar uma ferramenta que fica mais... A chave de fenda é a melhor para fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Que você vem aqui, ó, afasta um pouquinho. E coloca aqui atrás, ó. Porque ele já ia ficar aqui atrás mesmo desse canudo. Dá um pouquinho de trabalho, mas ele entra. Aí. Muita paciência. Coloquei aqui atrás, ó. Coloquei esse aqui atrás. E agora, esse último fica atrás do canudo da nossa marcação. A gente finaliza atrás do mesmo canudinho que a gente começou. Vamos afastar ele um pouco aqui. E tentar prender ele aqui atrás, ó.
a ajuda da ferramenta. Ele vai ficar aqui atrás. E dessa forma a gente terminou no mesmo lugar onde a gente começou. A nossa marcação aqui. Agora essa etapa aqui simplesmente não vamos fazer o acabamento que a gente faz de costume. A gente simplesmente vai cortar bem rente aqui, ó, o excedente. E pronto. Como vai ser uma borda que não vai ficar à mostra, né? Que é uma peça decorativa, mas que essa parte aqui não vai ficar à mostra. Ainda que você use flores ou arranjo da sua preferência para colocar aqui dentro, mesmo que você use sem arranjo, essa parte aqui não fica visível. Então você não precisa se preocupar com acabamento aqui, certo? Só tomar. E assim ficou nosso vaso redondo. Já tinha um tempo, gente, que eu queria ter trazido essa ideia para vocês. Agora eu finalmente consegui trazer. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido direitinho. E se por um acaso não entendeu, deixa suas dúvidas, deixa suas perguntas nos comentários, que eu respondo para vocês. A cada um de vocês eu respondo assim que eu puder, tá bom? Obrigado por ter ficado até aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!